Jeremias Neto. No programa Jeremias Neto, a sua história de vida. Meu querido amigo Jeremias Neto, eu, Maria do Carmo, sou ouvinte de todos os dias. Eu me considero uma vitoriosa só pelo fato de ter nascido nas condições em que nasci e hoje estar viva. Eu estou viva, eu estou aqui, eu estou lhe escrevendo, eu preciso inspirar o teu ouvinte. Você sabe que eu adoro o teu canal de histórias, por exemplo, no YouTube. Eu ouço, ou melhor, eu gostaria muito de assisti-las, mas eu ouço quase que todos os dias. E também lhe acompanho pelo rádio. Você é um grande amigo do rádio, um fiel amigo do rádio. Jeremias, a minha mãe era moradora de rua, aqui mesmo na cidade de São Paulo. A minha mãe, ela vivia entre Praça da Sé e também a estação de trem. A minha mãe, dizem, eu não a conheci, mas dizem que minha mãe enlouqueceu quando descobriu que o meu pai havia trocado um casamento longínquo e duradouro para ficar com outro homem. É o que diz, é o que conta a história, as fofocas, corre a boca pequena. Diz que minha mãe não era moradora de rua, não. Diz que minha mãe era uma mulher moradora da Vila Madalena. Tinha casa, tinha família, mas ela estava me esperando. Olha que história, a minha mãe, ela estava grávida de mim, isso de 4 para 5 meses. E minha mãe descobriu que o meu pai tinha um amante, um outro homem. Diz que foi uma loucura tão grande, diz que ela saiu sem eira nem beira, saiu pela rua e nunca mais ninguém encontrou. Nunca mais. Os tios tentaram, os primos tentaram, diz que ela ficou louca. Pessoas da época me contam que minha mãe era uma pessoa muito bondosa, muito dada. Adorava fazer um crochê, um tricô, adorava o lar, a casa, os filhos. Então eu acabei ficando separada dos meus irmãos porque eu nasci na rua. Literalmente eu nasci debaixo de um viaduto. É triste, porque hoje eu olho um mendigo debaixo de um viaduto e eu fico pensando como é que eu pude nascer debaixo de um viaduto. E era uma noite chuvosa, minha mãe sentindo as dores do parto, e diz que ela morreu depois. Assim que eu nasci, eu do hospital fui para um abrigo e minha mãe, em decorrência de uma infecção generalizada, porque imagine você, né, qual é a higiene que se tem? Nenhuma. Minha mãe morreu logo depois. Uma tragédia de família. Mas isso não impediu que o meu destino já traçado por Deus continuasse o seu caminho e as coisas iriam se encontrar e se reencontrar logo ali na frente. Então, neste abrigo para onde eu vou, permaneço por pouco tempo. Por 3 meses, eu era uma bebê lindinha. Primeiro, da cor branca. Perdão, não estou falando mal de nenhum negro. Mas você sabe que os casais, quando entram num abrigo, num orfanato, a fim de adotarem um bebê, eles procuram geralmente um bebê recém-nascido, que tenha o olhinho azul, que seja branquinho. Eu tinha tudo isso. Eu era loirinha, eu tinha o olho azul, eu era branquinha. Não foi difícil para que um casal se apaixonasse por mim. E esse casal, Dona Elza e o seu Alípio, gente por quem terei gratidão o resto da vida. Então, antes de completar 3 meses, eu fui adotada pela Dona Elza e pelo seu Alípio. Eu recebi todo o amor que qualquer criança poderia receber.
Eu recebi o amor que qualquer criança gostaria de receber. Eu tive a melhor educação que qualquer criança gostaria também de receber. Jeremias, eu estudei em bons colégios. A dona Elza, minha mãe, não podia ter filhos de maneira natural e não escondeu de mim o fato de ter sido adotada, de ter sido a filha do coração. Ela nunca escondeu isso de mim. Mas ela, quando me pegou em adoção, ela já tinha uma certa idade. Não velha, mas já contava 50 anos. Ela me conta que foi uma luta para ela, e ela relutou muito por isso, o fato de não poder ter filhos e ter que adotar uma criança. Porque o meu pai, sendo médico, não admitia o fato deles não conseguirem resolver o problema. O fato é que quando Deus não quer e existe um propósito nisso, não adianta. Então a dona Elza, minha mãe, seu Alípio, meu pai médico, tentaram por uma vida inteira terem um filho de maneira natural. Até fizeram um tratamento para tal, mas não houve jeito. Os médicos diziam que a minha mãe não tinha nenhum problema, nem o meu pai. Vai entender os mistérios de Deus. Talvez Deus estivesse me reservando. É como se ele soubesse que eu entraria no caminho dos dois e passaria o resto da vida com eles. E então eles não tiveram nenhum outro filho, senão eles não iriam no orfanato aquele dia, não iriam me ver e, por fim, não iriam me adotar. Então, graças a Deus, eu tive muita sorte. Porque nem todas as crianças que estão em orfanato, em casa de adoção, conseguem ter essa sorte. Algumas são enviadas para fora quando completam 18, 21 anos, 22, 25. Nem todo mundo é adotado. E eu quero registrar no teu programa e fazer esse apelo para tantas crianças que existem por aí para serem adotadas. E não é porque tem mais idade que isso vai se tornar um problema. Os anos passam, eu cresço. A minha mãe me criou como se eu fosse filha de sangue. O meu pai, o seu Alípio, também me criou como se eu fosse filha dele. Tanto é que eu me apaixonei pela medicina. Meu pai, sendo médico pediatra, despertou em mim um interesse muito grande pela medicina. E eu, Jeremias, com o incentivo de meu pai e com mais o incentivo da minha mãe, eu decidi e optei também pela faculdade de medicina. Poxa, eles tinham condição de bancar a faculdade, embora eu tenha passado numa faculdade do governo, pública. Então eu tive que morar apenas numa outra cidade, e isso meu pai também tinha condições de me manter. Você sabe que um estudante de medicina, ele precisa se dedicar muito aos estudos. Ele está sempre cercado de provas, de livros e testes e palestras. A vida de um estudante de medicina vai aí pelo menos uns 10 anos. Mais ou menos o tempo que eu demorei para conquistar e ganhar toda a bagagem que eu queria como uma médica cirurgiã pediátrica. Foi a especialidade que eu defini para mim. Eu queria ser uma médica, eu queria ir para a área da cirurgia, mas eu não queria qualquer tipo de cirurgia, não. Eu queria ser uma médica pediatra, mas uma cirurgiã. E foi assim que quando eu completo os meus 30 anos, já com toda a capacidade que Deus me deu, com toda a sabedoria que Deus me deu, eu começo a enfrentar a vida com as minhas próprias pernas. Ou seja, eu me formo, eu faço especialização, sempre contando com meu pai e com a minha mãe, e me tornei médica. Eu avancei bastante na história para que você e seu ouvinte entendam o que vai acontecer lá na frente. Eu disse no começo da minha carta que as histórias, elas se cruzam num determinado momento da vida. Eu disse que minha mãe enlouqueceu quando descobriu que meu pai havia trocado ela por um outro homem, que eu nasci debaixo de um viaduto e fui encontrada num orfanato pela dona Elza e o doutor Alípio. O meu pai já é falecido, Jeremias. O meu pai faleceu com 82 anos, vítima de um AVC.
coitado, ainda por 3 ou 4 meses, ele lutou agarrado a um fio de vida em cima da cama de um hospital, mas não teve jeito. A minha mãe, a dona Elza, ainda está viva, mas fora acometida por uma doença muito ingrata, chamada Alzheimer. Você sabe que o Alzheimer é uma doença terrível. Você perde a pessoa em vida. A minha mãe, para se ter ideia, ela tem apenas alguns lapsos, onde ela lembra do meu nome. Maria do Carmo. Nome dado em homenagem à minha avó materna, mãe da dona Elza, minha mãe, já falecida também. Então o meu pai, o doutor Alípio, já faleceu, mas teve tempo de me ver médica, de me ver vestida de branco, de me ver com toda a capacidade que ele queria que eu tivesse. Minha mãe também. Minha mãe teve essa doença e ainda a tem, e infelizmente é uma doença que não tem cura, mas existe um certo controle e minha mãe é muito bem cuidada. Mas Jeremias, o que eu vou te contar aqui, o que eu estou contando no teu programa de rádio, para você e para os seus ouvintes, talvez pareça mais um roteiro de novela ou de Hollywood do que qualquer outra coisa. Doutora Maria do Carmo, eu não coloquei o meu nome completo exatamente para manter em sigilo as identidades aqui. Mas eu disse que a minha história se cruzaria com uma outra história lá na frente, pois esse é o momento. Então eu, como uma médica pediatra cirurgiã, eu não sou o típico médico ou médica que tem um consultório e fica lá o dia todo. Eu estou mais dentro de hospital, do que dentro de consultório. Embora eu tenha o meu consultório, embora eu tenha os meus pacientes, mas o meu trabalho é mais em hospital. Vamos lá. Um dia, e o que eu vou narrar a partir de agora aconteceu tem muito pouco tempo, e você vai entender o que é a vida. Eu estava a caminho do hospital, porque um médico cirurgião geralmente trabalha muito com hora marcada, a não ser que seja uma emergência, a não ser que seja uma urgência, a não ser que seja algo que saia do controle. Mas geralmente, Jeremias, médico cirurgião trabalha principalmente nas primeiras horas da manhã, embora tenha cirurgia também à noite, de madrugada, de tarde, depois do almoço, não tem muito isso, mas pela manhã a gente já marca as cirurgias que tem para fazer, principalmente quando o assunto é criança. Mas naquele dia, rapaz, isso não é de acontecer comigo. Naquele dia eu perdi hora. Eu deveria acordar às 7 da manhã, eu moro perto do hospital onde trabalho, eu deveria acordar às 7, eu acordei às 7h30. Sabe quando você acorda num susto e viu e percebeu que o teu celular não tocou o despertador? Foi assim que eu acordei. E eu, na pressa, coloco a minha roupa, já ligo para o hospital, para a minha equipe, dizendo: olha, eu estou chegando, calma, atrase tudo um pouquinho, mas eu já estou a caminho. Peguei o meu carro, estava chovendo, garoando. Você sabe que garoando, pista escorregadia, mas eu rumo para o hospital. O hospital fica a quantos quarteirões da minha casa? Jeremias, não mais do que 10 minutos de casa. O hospital da minha casa é pertinho. Já comprei o apartamento próximo do hospital exatamente com esse objetivo, para poder chegar rápido. Então coisa de 10 minutos eu estou no hospital. Peguei o meu carro e acelerei. Estou indo para o hospital, chovendo, mas tudo bem, tudo dentro do controle. Me arrumei depressa, não deu tempo de tomar aquele banho caprichado, não deu. Mas eu estou indo para o meu trabalho para cumprir mais um dia de serviço. E foi naquele farol amarelo que eu achei que daria tempo de atravessar, e não querendo perder mais tempo, pelo atraso e sabendo que teria paciente me esperando, eu acelerei, eu não brequei o carro.
Quando eu vi que estava amarelo, sabe aquela coisa assim, deu amarelo, eu acelero, e quando eu acelerei o carro, eu não vi que vinha outro carro em uma mão cruzando e vem a batida. Meu Deus do céu, o que houve? Eu tenho um carro grande, dessas caminhonetes grandes de cabine dupla, um carro forte. O meu carro, Jeremias, é blindado, então eu não senti muito a pancada. Eu vi que a pancada foi feia, foi na minha lateral, onde fica o banco do passageiro. É lógico que eu senti, o meu carro não capotou por ser muito pesado. É um carro importado, mas o outro carro que bateu em mim era um carro mais fraco. Do jeito que bateu, ele se transformou numa sanfona. Rodopiou, bateu ainda num poste, e eu vi que ninguém se movia dentro do carro, nem o condutor, nem a acompanhante que estava ao lado, e muito menos a criança que estava sentada no banco de trás. Um menino. Eu já desço do carro ligando para a polícia, ligando para o hospital, pedindo ambulância, pedindo isso, pedindo aquilo, e tudo acontece numa fração de segundos. Quando dei por mim, Jeremias, eu estou atendendo as vítimas do acidente em que eu estava. Comigo tudo bem, comigo tudo legal. Eu queria salvar a criança que estava sentada no banco de trás. E como é que isso acontece? Uma ambulância do hospital em que eu trabalho está passando na rua, naquela mesma hora. Então a rapidez e a agilidade no atendimento foram fundamentais. Quando está passando a ambulância, eu estou descendo, vem um monte de curioso, vem a polícia, vem isso, vem aquilo, eu já ligo para um amigo, eu já ligo para o advogado, eu já ligo, tudo muito rápido. Quando eu vejo, eu estou na mesa de cirurgia, operando a criança que fora vítima do acidente em que eu me envolvi. E era uma operação delicada. Uma criança linda, mas que tinha múltiplas fraturas. E havia um sangramento que muito me preocupava, aquilo que chamamos de hemorragia interna. Foi uma luta, mas eu fiz questão de participar da cirurgia junto com uma equipe. E com a graça de Deus, Jeremias, acreditem ou não, conseguimos salvar a vida daquela criança. Num acidente, estava o pai da criança, estava a mãe da criança, estava a criança. Só que a mãe da criança não resiste ao acidente e morre no local. Embora os paramédicos tenham tentado o impossível, ela morre no local. E o pai? O pai vai para o mesmo hospital que o filho. E conseguiu salvar a vida dele. Eu só fico boquiaberta quando tudo passa, a gente chega às conclusões e vê como tudo acontece. Mas foi o sobrenome Brandão que me despertou o interesse. Brandão, Jeremias, era o sobrenome, e eu não estou dizendo que exista apenas um, mas Brandão era o sobrenome de meu pai biológico, aquele que abandonou a minha mãe para ficar com outro homem. Vou resumir para você. O sobrevivente do acidente é meu irmão. Vou repetir. O sobrevivente do acidente é o meu irmão Felipe. O meu irmão Felipe, ele é 2 anos mais velho do que eu. Minha mãe enlouquece quando estava grávida de mim, lembra? Falo da minha mãe biológica agora. Felipe, meu irmão mais velho, em seu 2º casamento,
tem esta criança, o Pedrinho. O Pedrinho conta 7 aninhos e é o sobrinho que eu salvei. Nessa cirurgia que fiz, porque alguma coisa me dizia que eu deveria salvar aquela criança. Dá para entender os mistérios da vida? Dá para compreender como Deus faz as coisas? Eu sou a médica, nascida debaixo de um viaduto, que salvou a vida de um sobrinho mais de 30 anos depois. Tudo foi esclarecido quando meu irmão Felipe acordou, isso depois de 15 dias, e numa conversa franca, a gente se abraçou, a gente se entendeu, a gente se ouviu, e isso bastou para que a gente pudesse recomeçar do zero a infância, a adolescência, a fase adulta que nós não tivemos a chance de ter. Nosso pai já faleceu também. O pai biológico, o que abandonou a nossa mãe, foi vítima de uma doença terrível, que ainda mata muito nos dias de hoje, a AIDS. A minha mãe, como eu dissera, faleceu depois do parto, depois de complicações no meu nascimento. E a minha história é assim. Tive e recebi de Deus uma nova oportunidade de conhecer a minha família e aqueles com quem eu deveria ter convivido por toda uma vida. Deus olhou para mim. Deus permitiu que aquele despertador não tocasse, que eu me atrasasse. Ah, mas a mulher, a minha cunhada, faleceu. É verdade. São os mistérios da vida. De sua sempre ouvinte, doutora Maria do Carmo, médica, pediatra, cirurgiã. Mais uma história, aqui no programa do amigo Jeremias Neto, como conto e faço todos os dias no teu rádio.